E aí, gurizada, beleza? A gente vai falar então um pouco sobre esse atentado que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Então solta a vinheta. E eu não vou fazer nenhuma piada com a vinheta porque eu realmente acho que isso é um assunto muito sério. Então, né, gurizada, antes de mais nada, aí curte, se inscreve e tem os negócios, tudo que os youtubers têm que falar, que tem as redes sociais, que essas coisas todas, tá? Enfim, vocês devem ter sabido já, né, se não souberam, né, vocês vivem em Marte, que o candidato à presidência, o Jair Messias Bolsonaro, ele sofreu um atentado. E num primeiro momento, inúmeras teorias criadas, ainda tá circulando, inúmeras teorias, porque não tem sangue, porque não foi perfurado, porque é mentira do cara, porque não é mentira. Uma galera falando, porque o cara tinha que ter morrido, porque o cara, né, já fez o atentado, tem que matar esse cara de uma vez, não sei o que. Então, uma série de teorias e saindo o que há de pior em nós brasileiros, numa situação que nem é. Nem vou ficar falando das teorias, porque pra mim é uma coisa bastante clara. Eu vou deixar até uma matéria aqui do Intercept e uma outra sobre que checou os fatos. Foi um atentado, ele tomou uma facada, tem toda uma questão de tipo, toma uma facada, não necessariamente vai sair muito sangue, porque, né, tem umas coisas da medicina ali que o tecido adiposo ele dá uma polida, não sei explicar direito, tá? Mas nem tudo é o filme do Tarantino que dá uma facada e sai jorrando sangue, né? Essas coisas assim. Então, nesse aspecto, sim, o cara tomou uma facada, foi uma coisa até meio grave, assim, foram observar depois os médicos falando, né? A série de procedimentos que eles tiveram que tomar, então foi um teor bem grave, assim. Então, né, foi um atentado que daí, obviamente, ambos os lados tentam politizar. O lado da esquerda fala, mas o mesmo Bolsonaro é um cara que planta o ódio, que falou que não se pronunciou com a Marielle quando ela foi morta, vereadora do PSOL, porque a opinião dele ia ser muito polêmica, né? Então, imagina a opinião qual ia ser do cara, ao mesmo tempo que o vice-presidente do Bolsonaro, sem critério nenhum, isso foi culpa do PT, com certeza, né? E o presidente do partido Bolsonaro já falou, se vocês querem guerra, a gente sabe fazer guerra. Então, as pessoas tentam politizar esse ato de tudo que é jeito. Mas, basicamente, quem cometeu esse ato era um cara que ele foi filiado ao PSOL, mas depois ele, ao mesmo tempo, ele foi mensageiro evangélico, não sei se é a palavra, mas pastor, enfim. E ele também, ele tinha várias teorias de conspiração com maçons. Então, era um cara perturbado que cometeu esse atentado ao Jair Bolsonaro. Então, o que é o mais provável, né, que não seja nenhuma organização e coisas do gênero, foi um cara que é louco, não sei se louco é a palavra certa, aí os psicólogos que me desculpem, mas é um cara transtornado que cometeu esse atentado e daí todo mundo tenta politizar. Isso é uma coisa pra gente observar. Agora, falando em termos políticos, como é que isso vai interferir na eleição, ainda é muito cedo, tem que ver se a taxa de rejeição do Bolsonaro com uma coisa assim diminui. Tem gente falando que não vai dar em nada, porque quando o Eduardo Campos morreu também, isso não necessariamente fez a Marina decolar. Então, ainda é muito cedo pra ver se esse fato ele vai ter uma repercussão eleitoral na campanha do Jair Bolsonaro. Mas não é muito por isso que eu quero falar hoje. Tá? Isso já foi, né? Isso é o recorte. O cara cometeu um atentado, isso pode ou não intervir na eleição do cara, ainda tem que ver. Ao mesmo tempo que é um cara que tem uma série de discursos de ódio, uma semana antes, o cara fala, vou metralhar a petralhada. O cara falou isso e é comum que... Comum não é a palavra certa. Em eleições onde é muito polarizadas, assim, na extrema direita, na extrema esquerda, um atentado é uma coisa que meio que acontece, assim. Não que acontece, que legal acontece, mas isso é respaldado na história e políticos que sofreram atentados e pelos próprios discursos dele. O que não justifica, tá? Fica claro, a vítima nesse acontecimento aí é o Bolsonaro. Pode concordar ou não com isso, mas a vítima nisso foi o Bolsonaro. Dá pra passar um pano, mas o cara foi vítima sim no acontecimento, mesmo com todo esse repertório dele político, assim, muitas vezes bem flertando com o ódio ao próximo. Não é essa a pauta do assunto, a pauta é muito mais uma coisa que eu vi que a produção de conteúdo sobre isso já começa, né? O que é esperado por parte da mídia, mas uma produção de conteúdo que me chama muita atenção é a produção de conteúdo dos youtubers. E daí eu tô num paradoxo, porque eu vou fazer uma crítica, mas tô eu aqui produzindo conteúdo sobre isso, né? Especificamente, estamos criando uma geração de pessoas que gostam de destilar ódio. E tem um cara, eu não vou falar quem é, porque eu não sei nem o nome, mas o cara, ele parece o Guy Fawkes do irlandês, que fez um atentado lá, não me lembro em que ano, e que serviu de inspiração pra HQ do V de Vingança. Então, tipo, o cara tem toda uma estética meio do V de Vingança, assim, que pra quem não leu HQ é uma coisa super de esquerda, inclusive me incomoda a galera usar a máscara do V de Vingança com a bandeira do Brasil, tipo, é uma coisa que não conecta uma coisa com a outra, não entendeu, né? Qual é o significado da coisa, mas enfim, desse cara. E o cara vai lá dando piti. Porque o que fizeram com o Jair Bolsonaro? Porque não sei o quê. A gente tá formando uma geração de youtubers que os caras falam de tudo de qualquer jeito, mas o que mais ganha relevância são aqueles caras que destilam ódio, que ficam falando uma coisa mais ou menos assim, eu vou tentar imitar, tá? Então, um absurdo isso que aconteceu.
país de merda o Brasil, que país de merda que é esse país, é um país horrível o Brasil, onde já se viu, eu nem ia votar no cara, eu nem ia votar nele, agora eu vou votar nele só por causa disso que aconteceu com ele. Sabe, é uma galera insana, assim, que a gente vai fomentando e vai dando corda e vai alimentando. Aí fica uma coisa assim, ó, acontece alguma coisa na rede que é relevante, todo mundo fala, se alimenta daquilo até aquilo lá secar, e depois que aquilo ali seca, tu tem que procurar uma outra pauta pra sair falando, e isso me irrita muito em termos políticos, porque daí as pessoas não conseguem fazer boas análises políticas, elas acabam indo muito no calor do momento e não conseguem refletir, parar, porque análise política também é muito isso dentro de ciências humanas. Tem que ter um distanciamento, tem que analisar todos os lados, não pode sair se precipitando, que nem sair compartilhando fake news, né? Que uma galera compartilhou fake news aí, tanto da esquerda como da direita, sai compartilhando fake news. Por quê? Porque vai na ânsia do momento. Não dá pra ser assim. E daí fica a crítica pra esses youtubers. Eles ajudam que se saia compartilhando fake news porque eles trabalham muito com a lógica da emoção. Só que daí é o paradoxo. O cara trabalha com essa lógica da emoção e ao mesmo tempo que ele planta ódio e discursos horríveis, ele cresce muito dentro da rede, então né, é uma coisa que vai alimentando, aquele clássico, alimentou o troll até que ele cresceu de uma forma absurda, e a gente tá formando vários. Esse cara de V de Vingança, é um outro que é um músico também, Rodox, sei lá, que também faz a mesma coisa, é o famigerado Nando Moura, é essa galera que vai se retroalimentando disso, em cima de acontecimentos e muitas vezes sem reflexão crítica. E reflexão crítica, usada, crítica vem de critérios. Tem que ter critérios quando vai fazer alguma reflexão. E essa galera não tem. É uma pura destilação de ódio e isso vai, pra quem vê, acaba também trabalhando com a emoção dela e daí ela vai e acaba movimentando. Então, tipo assim, a impressão que eu tenho é que é um bando de louco gritando. Tem um quadrinho da Mônica que é o louco, tô louco, é um monte de louco gritando, cada um pro lado e ninguém sabe direito por quê. Então vamos prestar um pouco mais atenção ao sair compartilhando alguma coisa. Eu sei que o dedo coça, eu sei que a vontade é grande de sair, mas assim, relaxa, reflete. Não dá pra sair compactuando com tudo que a gente lê só porque previamente a gente acredita naquilo. Ainda mais em situações que nem essa, cara, um atentado que nem esse com o Jair Bolsonaro é uma coisa gravíssima em termos políticos assim e democráticos da sociedade, porque dentro da sociedade democrática de direito ele tá dentro da regra do jogo, então ele tem que ter o direito de disputar a eleição sem sofrer um atentado. Isso é meio básico assim. Só que daí a gente sai compartilhando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, eu acho que isso acaba de alguma forma reduzindo o debate, fica esse bando de louco correndo e principalmente a gente alimentando essa galera que se pauta pelo ódio aí. O que é bem ruim na real, essa galera se pautando pelo ódio, só que isso tá dando grana pros caras, então os caras estão fazendo isso, né? Então vê se tu para de ver isso também e cria vergonha na tua cara e vai ver outras coisas. Tipo o canal aqui pra se inscrever. Tá, então é isso, é mais um desabafo, é um vídeo mais rápido, mais curto, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, azar é o teu, se gostou, curte, compartilha com os amiguinhos e era isso, tá? Então beijo no cérebro de todo mundo e tchau!